Glórias a Jesus. Nós vamos, nesse primeiro momento, falar sobre libertação de cativeiros. Esteja atento a tudo aquilo que o Senhor vai nos alinhar nesta manhã, sabendo que aquele que nos trouxe é aquele que irá completar a obra. Aqui, apóstolo Moisés, aqui à frente. Aqui, ó. Apóstolo, aqui, por favor. Apóstolo Rosângela aqui. Isso. Meus convidados. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. O texto que nós vamos trabalhar nesta manhã está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Eu quero saudar mais uma vez a todos os meus conferencistas, congressistas. Eu quero apenas fazer menção de pessoas que vieram pertinho daqui. Fique de pé, meu amigo, e ele é pastor de uma linda igreja na região serrana, um lugar paradisíaco no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, pastor Vanildo Tavares, seu obreiro. Fique de pé. Tá ali, ó. Veio do Rio, gente. Aqui do lado. Glória a Deus. Deus abençoe. Meu amigo, ele é um apóstolo, um profeta que Deus tem levantado aqui de Alagoas para o mundo. Ele e sua esposa. Ela é filha da casa. Ele também, né? Apóstolo Moisés e apóstola Rosângela, fique de pé. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é angolano, mas o português dele já é brasileiro. Aleluia. Está aqui pastor Joabe, pastora Cláudia, Vitoriano Gledson e sua esposa Gil. São aqui de pertinho, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, gente. Vocês estão com as palmas comedidas? Vocês estão economizando, porque o dia é longo, eu sei. Glória a Deus. Apóstola Cláudia Lacerda, seu esposo, pastor Adejalan. Fique de pé. Olha a caravana aí, ó. Deus abençoe. Agora deixe-me ver quantos pastores estão aqui no meio do povo, profeta. Levante a mão, pastores. Fique de pé os pastores que vieram com suas respectivas igrejas. Vamos aplaudir o Senhor. Uau! Vocês são muito bem-vindos, com todo o rebanho de Deus que aqui estão. Mais uma vez agradecer à igreja anfitriã, pastor Murilo, pastor Ariane, são amigos de longa data, pastor Múcio, toda a família El Shaddai. Cadê a família El Shaddai, Cida? É isso aí, pode aplaudir, gente. Glória a Deus. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Caneta, papel, coração incendiado, iPad, iPhone, liga, clica. Pode gravar, grava tudo. Pode printar, pode. Você só não pode se desconectar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Vai estar na tela aqui os textos, na minha versão, no qual vou ler, para que a gente possa trabalhar melhor. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão:
6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Verso 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Essa narrativa, ela é escrita por um médico, um discípulo forjado aos pés de Pedro e consequentemente Paulo, no desenrolar da sua caminhada. E esse médico, com uma visão muito crítica, muito minuciosa, detalhista, vai narrar os fatos que ocorreram, contado pelos discípulos que caminharam com Jesus. Eu estou falando de Lucas. E depois os Atos dos Apóstolos, no qual ele estava inserido na caminhada do início da igreja. E como médico, ele não deixou passar nada, e a visão do médico em si é dar luz, de forma muito simples, mas de muita verdade e pureza, nos feitos que Jesus realizou no seu ministério. Pois bem, sendo Lucas alguém habilitado para tal função, você não vê Lucas questionando esse acontecimento aqui, por se tratar de uma área que era a área dele de formação. Estou falando da cura física de uma mulher que fora acometida por essa situação na sua coluna, na sua lombar, na sua dorsal, nas vértebras. O texto nos dá aqui 18 anos, ou seja, uma mulher de meia idade que não era doente, ficou doente. E o contexto daquele mal durou 18 anos. Então ela não nasce, mas ela fica doente no decorrer da sua vida. E você não vê Lucas colocando a sua credencial de médico dizendo: então, por que não registrou que era uma patologia qualquer? Ele poderia dizer, ela tinha um problema na coluna. Lucas foi fiel ao relato. Lucas vai dizer que era um espírito de enfermidade. Isso é muito forte para a nossa compreensão nesta manhã. E a situação desta mulher é andar encurvada. Não conseguia se endireitar, não conseguia olhar para frente, muito menos olhar nos olhos, aonde se vê verdade. Ela não conseguia, como uma israelita, filha de Abraão, nos dias solenes, shabáticos ou sabáticos, adorar a Adonai, Yahvé, o Pai, com as mãos levantadas e os olhos erguidos aos céus. Imagine a dor que essa mulher enfrentava. Mas algo me chama a atenção aqui, pois ela vai ao culto. Ela não perde uma reunião do Shabá. Ela está lá, com toda a enfermidade que acarreta seu corpo físico diretamente. Ela está no lugar do ambiente da palavra liberada, do ambiente da comunhão. E essa minha fala, com observações, servirá de entendimento para nós sobre ser liberto de cativeiros que aprisionam a nossa vida na igreja local, que nos tira muitas vezes da comunhão dos santos, que nos torna pessoas impastoreáveis, indiscipuláveis. E muitas vezes a gente quer responsabilizar o nosso discipulador, a nossa discipuladora,
nosso pastor, nosso pai espiritual, nossa autoridade, quando na verdade estamos sendo levados ou acometidos por cargas espirituais que elas podem ter sido produzidas não no ambiente da nossa comunhão. Quantos de nós já enfrentamos situações que quando vamos trazer libertação, cura, num gabinete pastoral, num encontro de libertação específico, e vamos fazer o mapeamento, a anamnese, como o pessoal das humanas trabalham, de saber de fato o que houve, se houve pacto, se houve brecha. E quantos relatos nós vamos ouvir de pessoas que vieram para dentro das igrejas com questões de vida pregressa lá atrás e nunca tocaram no assunto, nunca mexeram, nunca. É assim o ambiente da sinagoga onde aquela mulher estava. Ninguém entrava no mérito porque é que ela estava encurvada. Ninguém queria saber da situação no qual ela fora cometida por aquele mal. Perceba que dentro da tradição do judaísmo, qual é o olhar crítico pela lei mosaica que se tem a respeito dela? Ou ela, ou seus pais, ou alguém da família de ordem geracional pecou. E o juízo, iniquidade ou maldição está sobre ela. Isso era algo comum. Bastava alguém apresentar alguma deformidade física, que essa era a questão levantada. Quem pecou? Uma certa vez os discípulos indagaram a Jesus, e Jesus vai dizer: ninguém pecou, é para a minha glória que há de se manifestar. Mas nos nossos ambientes espirituais, igreja local, quantas pessoas estão entrando e saindo encurvadas? E aqui eu não quero me ater à nossa fala de membresia, a nossa fala de ovelhas, é para todos nós, porque muitas vezes nós pastores, autoridades proféticas, estamos encurvados em alguma área de dor, de ressentimento, desapontamento, cansaço físico, emocional, fadiga do ministério, e porque entramos em searas espirituais, não é apenas um profissional que vai na sua atividade exercer e lidar com as pessoas, dentro desse campo das relações humanas. Não é apenas um profissional, ou como o mundo corporativo, melhor dizendo, que você vai lidar com pessoas no seu métier, no seu network, e você muitas vezes recebe cargas espirituais que pode resvalar no corpo, dando uma sudorese. Você pode sentir-se cansado. Do ambiente espiritual que nós lidamos com pessoas, a carga é dobrada, porque nós somos seres espirituais revestidos de matéria. Você não é uma matéria na matéria apenas, há uma alma vivente em você, decorrente do sopro de vida que veio do nosso Deus Criador, Yahvé o Pai. Então nós somos espírito, alma e corpo. Dentro desse ambiente, quem vai enxergar a guerra espiritual dentro da igreja, e permita trazer essa conjectura dos dias de Jesus, uma sinagoga, o dia solene, o dia religioso, eu quero conjecturar para trazer para o nosso ambiente igreja local, a sua igreja, o culto, o discipulado, as reuniões de liderança, os cultos de libertação, a torre de intercessão que é levantada, a nossa agenda semanal. E muitas vezes nós estamos lidando com pessoas encurvadas e não percebemos. Muitas vezes nós vamos analisar apenas o comportamento, vamos analisar apenas o tipo do temperamento. Exemplo: nós, os pastores, temos essa habilidade dada por Deus de lidar com pessoas com temperamentos distintos. Então, o seu pastor, você pode ter certeza, a sua pastora, quando vai lidar com você, já tem você por completo. Se você é sanguíneo, hemorrágico, colérico, vai lidar com você nesse tipo. Agora, se você é fleumático, teu pastor, tua pastora já sabe que você é fleumático. Se você é comedido, introvertido, todo mundo sabe. O pastor tem essa habilidade, essa capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não estou falando desses nossos campos analíticos, comportamentais. Eu estou te levando a um campo mais profundo, que é o mundo espiritual.
de seres espirituais revestidos de matéria, que entram, voltam para casa, vêm para o discipulado, vêm para a comunhão, vêm para o culto, estão tomando a ceia do Senhor, cumprindo as ordenanças, dizimam oferta, mas estão presos, cativos. Interessante, porque a condição física daquela mulher, para todos que ali estavam, com exceção de Jesus, era uma patologia, e quando eles adentravam o campo espiritual, uma maldição geracional, familiar. Isso era cultural. Para Jesus, ele não viu assim. E por que Jesus a vê? Porque Jesus é especialista em acessar corações quebrantados. Qual é o grande desafio da libertação e cura? 2 desafios. Número 1, entender que a nossa vida de libertação e cura é processual. Todos os dias temos algo a ser tratado. 2, disponibilidade a ser tratada. Qual o problema do nosso discipulado, dos nossos obreiros, discípulos, líderes, de acordo com a visão da multiforme graça que Deus estabeleceu para a sua igreja local, a visão que Deus lhe deu, e para todos nós aqui? Qual o grande desafio que a gente vai lidar no dia a dia? Se há quebrantamento, e um dos maiores empecilhos para o quebrantamento é um espírito caído, que se utiliza de uma palavra chamada religiosidade. Existem espíritos territoriais que abraçam a causa da religiosidade, e você pode entender como espírito de religiosidade, mas eles abraçam a causa e entram nesse ínterim, nesse espaço de tempo chamado vida cristã, religiosa, evangélica, e as pessoas se apegam a títulos, se apegam aos dons recebidos gratuitamente do Deus Espírito Santo, sejam dons de ministérios, dons espirituais, e colocam isso como algo de plataforma a não serem questionados, a não serem discipulados. E aí passam uma vida toda vivendo em função do que fazem, vivendo em função do que realizam, mas podem chegar à conclusão do que Jesus um dia classificou os religiosos da sua época, chamando-os de sepulcros caiados. O Senhor te trouxe a essa conferência não para expor sua dor, mas é o Espírito Santo nesta manhã quem lhe vê e viu o desafio que você passou para chegar até aqui. Então você não volta para sua casa, para sua cidade, para o seu estado da forma que aqui chegou. Se você crê nessa palavra que eu vou liberar, ela é profética e ela está em concordância com a palavra que eu estou ministrando, pode levantar as 2 mãos. Tudo aquilo que encurvou a sua vida, ministério, tudo aquilo que travou, bloqueou, tudo aquilo que manietou você, este é o dia em que você dará a Deus a tudo aquilo que lhe prendeu no tempo e no espaço, porque o Espírito Santo é aquele que sonda, é aquele que vai no recôndito da alma, e ele viu quebrantamento, e haverá um peso de unção nessa manhã, que vai quebrar jugos, fortalezas, e você se renderá à cura e à libertação, vida dele, para a glória dele. Se você crê nessa palavra, se expresse na presença dele. Aleluia! Ele mandará.
é que Jesus olhou aquela mulher? Diga comigo, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Pode melhorar a sua fala, hein? Vamos lá. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Refletiu. Não na doença. Não a doença. Mas sim na prisão espiritual daquela crente que não perdia um culto. Permita falar um pouco sobre o que é possessão demoníaca e o que é opressão da alma. Espírito de enfermidade não coaduna com possessão demoníaca. O que é possessão? É a posse indevida, apropriação indébita, de quem não tem poder criacional de habitar em um corpo, usando sentimentos e emoções. O inimigo não pode ler a mente de ninguém. Os demônios não podem ler a sua mente, mas querem induzir o seu modo de pensar. É por isso que a gente precisa desfazer e desligar todos os dias no nosso devocional. Desligar tipos de pensamentos que na ordem do dia eles têm vaga cativa para tocar a nossa mente. Perceba. Por isso que o Salmo 91, o salmo que nós chamamos de batalha, classifica esse tipo de ataque como seta que voa de dia. O que é a seta que voa de dia? Pensamentos que já estão habituados a tocar o seu subconsciente, porque há registros ali em horários do dia. Vou lhe dar um exemplo. Você acorda indo para o WhatsApp. Você acorda temendo que notícia você vai receber. Chega o café, o trabalho, o almoço, horários específicos da condução do seu dia, dardos inflamados são disparados, seta que voa de dia, com o único propósito, trazer opressão. Eu disse? Opressão. Qual a diferença da possessão demoníaca e a opressão? Opressão é o esmurrar, é o bater do império das trevas. É o mecanismo que os espíritos caídos, as entidades, classificamos de demônios, querem persuadir pelo campo do seu entendimento, e aquilo que arrebatar a sua mente por pensamentos nocivos, pecaminosos, justiça própria, vingança, mágoa, cólera, seja qual for, eu estou falando dentro do nosso campo, da nossa humanidade. Se você se prestar a ser conduzido por esse pensamento, você se torna cativo. Tornando-se cativo, se você pôr em prática o pensamento que foi a seta que voa de dia, você abre uma brecha, uma legalidade, para que através do tempo cria a possessão. Então, qual a diferença entre eu e você e quem é possesso? Eu e você passamos por opressão todos os dias. Quer ver crente que passa por opressão no ministério? Os pastores, os líderes de ministério, discipuladores. Porque você lidar com vidas. Além dos seus problemas pessoais, você lidar com as questões da vida. É bombardeio de opressão de boletos bancários a serem pagos. Quem tem boletos aqui para pagar? Levanta a mão. Vou levantar o pé, que a mão não dá. Porque são as nuances, as marcas da nossa vida terrena, que o império das trevas vai utilizar da nossa humanidade para oprimir, e se a gente se render, abre-se uma porta para possuir. Jesus não disse que ela estava possessa por um espírito, porque todas as vezes que Jesus lidou com possessão demoníaca, Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. Jesus nunca disse isso a ela. Jesus nunca disse assim: sai dela, embora sendo um espírito de enfermidade.
Pastor, explica o que é espírito de enfermidade. O espírito que se aloja, que começa por uma patologia, e se você não movimentar-se em fé e se render o que é clínico, o que é sintomático, você passa a ser regido, e aquela porta de acesso, uma entidade vem sempre para te atacar naquele mesmo ou naquela mesma área, naquele mesmo foco. Mantinha-a presa, ou seja, aquilo que você vai aceitando por menos. Vou lhe dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu fui pastor de uma igreja local no Rio de Janeiro, e eu desenvolvi uma depressão aguda. Pensei em não me suicidar, mas pedi a Deus para me levar. Deus não ouviu essa oração, glória a Deus, aleluia. Mas eu passei por traições de discípulos. Nós trabalhávamos no modelo da visão celular e ativávamos muitas vidas. E eu passei por muitas decepções de pessoas que eu pus dentro da minha casa. O que eu vou falar você já sabe, aleluia. Só para lembrar, bem-vindo ao clube, aleluia. Pastor Vanildo me acompanhou, faça assim, Vanildo. Foi um dos meus escudeiros num tempo de muita aflição. Nós éramos da mesma cidade, ok. E eu lembro que eu passei por depressão aguda, desenvolvi síndrome do pânico, transtornos de perseguição, mania, pastoreando a igreja, declarando sobre o povo, e encurvado. Você está comigo aqui? Eu dizia para o povo: povo do avivamento, receba! E quantas vezes eu saía carregado e ia para o pronto-socorro, porque a pressão estava lá em cima. Quando isso durou 3 anos, 2 anos no anonimato, psicólogo para mim era principado, potestade, psiquiatra era principado. Então eu tinha uma ignorância aprendida, e por muitas vezes na libertação eu dizia para as pessoas jogarem remédios controlados, psicotrópicos fora. Algumas delas eu tive a oportunidade de pedir perdão por causa da ignorância. Ok. Entre opressão e possessão. O que é opressão? Basta estar vivo. Jesus passou pela opressão. Você quer quantas citações bíblicas nos evangelhos? Eu vou te dar só uma. O início do ministério de Jesus. 3 ataques de opressão lá no deserto da Judéia. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ué, o que tem a ver filiação com fome? O que tem a ver o seu chamado com a sua guerra do deserto? O que tem a ver o seu chamado com pedra? O que tem a ver seu chamado com pão? Por que é que o diabo tocou na filiação e não apenas na necessidade? Porque o diabo se utiliza da necessidade humana para oprimir. Você está comigo aqui? Jesus venceu em 3 etapas pelo poder da palavra. Ou seja, a opressão se esbarrou-se na palavra. A opressão esbarrou-se no cinturão da verdade, na couraça da justiça, nas sandálias da preparação do evangelho da paz. Esbarrou-se no escudo da fé, no capacete da salvação, na espada do Espírito. Amém? Amém. Agora, se Jesus descesse para o nível para provar que Jesus era filho, para depois resolver o problema da fome, era um portal para ser pego, como Eva, consequentemente Adão, foram pegos. Qual foi a opressão no Éden? Você precisa entender isso. É verdade, Eva? Eva, serpente, você fala minha língua? Falo. É verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos? Deus nunca disse isso. Deus foi específico, apontou a árvore, apontou que tipo de fruto. Então veja o sofisma. Frutos, Deus não falou. Mas como é que você desce para dialogar com serpente? Esse é o problema de muitos de nós que estamos doentes, sendo refém da opressão, e cuidado para não virar possessão. O quê? Descendo do nosso posto
para dialogar com serpente. Não desça. Você tem um lugar de destaque. Efésios 2:6 diz aonde é esse lugar. Aponta para cima e diga: é nas regiões celestiais. Grita comigo, diga: eu estou assentado com Cristo. Diga: eu estou reinando com Yeshua nas regiões celestiais. Eu não sou mais escravo. Eu sou. Eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Dê um forte aplauso a Jesus com um brado de libertação. Aleluia. A gente não tem tempo hoje hábil, é corrido, mas só este assunto, possessão e opressão, eu levaria pelo menos aí 3 horas, mostrando a você, identificando e se tornando um libertador de trincheira. Mas perceba que Jesus então olha para o que é espiritual e não apenas o físico. O que acontece com aquela mulher? Já estava no nível de possessão, e não é uma possessão de espírito imundo para se manifestar, porque você vai lidar no discipulado com pessoas que nunca vão cair endemoniadas, com mão para trás, vociferando, dando aquela risada da pombageira, mas elas são malévolas, a mente delas são perversas, iníquas, porque Satanás não tem um modo apenas de usar, ele tem um modo de controlar. E não pensam vocês e nunca resumam: libertação é possessão demoníaca. Você pode estar do lado de um crente que nunca caiu endemoniado e a ação dele é igual do Satanás, e não vai cair endemoniado não. Você está comigo aqui? Que realidade espiritual é essa? O que Jesus viu. O espírito se alimenta dessa patologia e tem prendido ela ali. Nessa área ela não é crente. Nessa área a fé dela sucumbe. Nessa área não é a opressão, é possessão, sem manifestação. Hello? Então como é que a gente vive esse ambiente? Com entendimento. Quando eu passei por depressão, eu tinha ódio, raiva, vingança. Então eu passei por um processo de descapetização em mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Parar de alimentar espíritos que agem nos nossos territórios. Se você fechar a porta e parar de alimentar esses espíritos, o ataque que vem no arraial não vai encontrar mais pouso. Fala para alguém lindo aí, diga assim: por isso você veio para a conferência. Diga: o Senhor vai tirar você desse aprisionamento. Diga: nessa área você não vai andar encurvado. Grita para alguém, diga assim: a opressão não vai trazer possessão. Não vai trazer possessão. Diga amém. Amém.
que Jesus faz? Jesus conversa com ela. Jesus a chama. Jesus coloca as mãos sobre ela. Jesus a chama de filha de Abraão. Jesus nunca tratou esta mulher como endemoniada. Ela não era uma filha do diabo, ela era filha de Abraão, sofrendo uma opressão que Satanás utilizava para mantê-la presa. Agora, se não houver uma conscientização de como estamos, eu lembro que quando eu sentei na frente do psicólogo, eu apertava a mão da minha esposa e só chorava, porque eu me sentia um crente muito fraco, muito débil e hipócrita no que eu falava de libertação e cura. Não sabia eu que Deus estava transicionando e me dando maturidade a partir da minha cura e libertação, que Deus usou ferramentas como especialistas na área de humanas, e houve por um bom tempo eu usei pastinha de figo, aleluia, rei Ezequias. Hoje a pastinha de figo pode ser um psicotrópico. Eu fiz uso de ação medicamentosa. Isso não é uma regra, mas isso foi quebrado dentro de mim. E na terapia, juntamente com o meu pastor à época, no discipulado, eu fui alinhando a identidade de mim, não a identidade das pessoas em mim. Preste atenção, você vai entender muita coisa. E aí eu pude entender que nem toda prisão ela é possessão, mas ela é espiritual. Os ciclos que se repetem precisam ser quebrados. E Jesus está nos ensinando esta verdade nesta passagem. Muitos filhos de Deus estão vivendo oprimidos. No afã da libertação, não se submetem a nenhuma terapia. Vai falar para eles, faz uma terapia com um psicólogo crente, um pastor. Não, porque acham que vão vencer essa guerra da cosmovisão. Não é regra buscar psicólogo, por favor. Eu estou te dando o meu testemunho. Porque é mais fácil buscar psicólogo que se curvar a uma autoridade espiritual. A gente vive hoje uma inversão. Você conhece muita gente que faz terapia, mas pergunta se já foi a um gabinete pastoral. Pergunta se são discipulados, se são da comunhão. Então nós vivemos essa dualidade. Não é o seu caso. Talvez o seu caso não é nem terapia, é posicionamento. Talvez o seu caso é olhar não mais para o que fazem ou disseram, mas olhar para dentro de si. Porque Jesus está aqui e Ele está olhando, não é para quem prega, para quem canta, para quem ora em línguas. Ele está olhando para o Filho. Aleluia. Põe na tela o versículo 10, por favor. Pode anotando aí, queridos. E ensinava no sábado. Jesus estava ensinando. A libertação acontece no ambiente do que é sagrado. Altar, uma autoridade espiritual com a palavra. Não é um psicólogo, não é um terapeuta, não é um psiquiatra. Veja o que está acontecendo aqui. Não é um médico especialista em lombar, não é um fisioterapeuta, embora tudo isso é necessário. Não é uma sala de pilates, tudo isso é necessário, mas se torna secundário se você compreender o que é mundo espiritual e mundo físico. Perceba, Jesus está na sinagoga ensinando a palavra, e a libertação daquela mulher começou em um ambiente onde a palavra tinha primazia, e não o movimento do reteté, e não o ambiente do arrepio. Ai, estou todo arrepiado. Pastor, o senhor é contra arrepio? Não. Mas talvez você foi ensinado que libertação é só possessão demoníaca. Não é. Estou falando de cativeiros.
que atacou a área da saúde física daquela mulher. Como é que é até hoje o padrão em Israel? O ambiente da sinagoga, o ajuntamento. Homens à frente do púlpito, aonde se leciona a Torá, o Midrash. E ao fundo, as mulheres. Como é que Jesus está na plataforma principal diante dos homens e enxerga a mulher? Então presta atenção. Antes da cura e da libertação, o que é que vem? Grita comigo, a palavra. A palavra. O que liberta e cura é a palavra. E não é a palavra em tom do pregador, embora seja necessário para edificar a nossa comunhão no culto, mas perceba que, deixa o texto por favor, não tire. Na minha frente, sorry. Você não está vendo aqui um sermão textual, expositivo? Olha aqui, ensino. Se é ensino é porque tem quem ouve. Se tem alguém que ouve, mesmo estando em cativeiro, está dizendo para o mundo espiritual: eu quero libertação. Aleluia. Então não despreze o ensino. Meu Deus. Vamos sair do movimento e vamos voltar para o fundamento. A palavra é fundamento. Vamos botar a capetada que está dentro das nossas igrejas, carcomida em cima de pessoas, embora. Porque um crente alicerçado na palavra, ele é porta-voz da cura e da libertação. Jesus operou a maior libertação no início do seu ministério pelo poder da palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 23. Põe o 21, melhor dizendo. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pregava e o fogo caía. Vamos lá, me ajuda no texto, verso 21. Vamos lá, gente. Olha para a tela, se você puder, pode printar. E entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo Jesus à sinagoga, pregava um sermão textual, expositivo, ensinava. 22. E maravilharam-se da sua doutrina, do ensino, da aplicação, do entendimento, da revelação, da contemplação do que se lê e do que se interpreta, do que se profere. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como um teólogo. Nada contra a teologia, porque estudei. Entenda? E ensino e digo, vá. Mas perceba isso. O que acontece na ordem do culto? Manifestação de possessão demoníaca. Verso 23. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Espírito Imundo. O qual exclamou dizendo: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. Bem sei quem és o Santo de Deus. Bem sei quem és o Santo de Deus. Versículo 25. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. 26. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. Sabe como é que foi? Deu um trabalho. Não sai. Agora perceba que nesse culto Jesus não disse assim: estou sentindo, dá o teu grito de derrota, Satanás. Foi a exposição da palavra.
Voltemos para Lucas capítulo 13, verso 10. O poder vem advindo da palavra. E quando eu estou falando palavra aqui, não é para que você entre nessa caixa e ache assim, então só através do ensino. Não. Você é a carta viva e você emana a palavra. Glória a Jesus. Não estou dizendo para numa manifestação, numa possessão da guerra territorial forte, você vai abrir a Bíblia, demônio, eu vou te ensinar, não é nada disso. Sai no nome de Jesus. Mas os nossos ambientes não podem ser mais ambientes que propagam mais o diabo do que Jesus. Aqui está a chave. Você não foi chamado para entrevistar demônios, anjos caídos. Um amém, dois glória a Deus aqui. Versículo 11. Se eu pudesse me aprofundar nisso hoje, mas não dá tempo. Vamos embora. Versículo 11, estava ali uma mulher. Então perceba, o estado dela. Lucas vai descrever 3 características que vai acontecer. A leitura. Primeira, uma enfermidade prolongada. 18 anos, não eram 18 dias, 18 meses, eram 18 anos. E o que é que isso tem a ver, meu pastor Miqueias, com o que nós estamos ouvindo? Quantas pessoas, ou até mesmo você, está carregando esse aprisionamento em alguma área da sua vida, estando na casa de Deus? Só tem autoridade para libertar quem abre o coração para ser liberto. É sine qua non, é básico. Há 18 anos indo para a igreja assim, ó. Pai do Senhor, minha irmã, quem está falando? Oi, paz. Shalom, Shabbat Shalom. Se pudéssemos ter uma visão aberta do reino do Espírito aqui simultaneamente, será que nós não ficaríamos chocados com nós mesmos, olhando em alguma área a gente encurvada? Mas somos ativistas do que fazemos, somos bons no que fazemos, temos as nossas expertises no altar, com microfone, com isso, com aquilo. E Deus não nos quer alimentando espíritos que agem nos nossos territórios. Existem dores que as pessoas estão carregando uma vida inteira. E por que é relatado aqui 18 anos? Porque toda libertação, ela precisa desse processo. É comum hoje num consultório médico, indo a primeira vez, fazer aqui um quiz acerca de quem você é. Seu nome, idade, sim ou não? Sim. Faz o quê? Altura. Será que a gente tem feito esse tipo de questionário com quem anda ao nosso lado? Você conhece o teu time de voluntários, de obreiros, liderança? Você lembra do jovem lunático que Jesus primeiro vai entrevistar o pai? Os discípulos estão frustrados porque não conseguiram expulsar a entidade. Ele é tido como esquizofrênico, se fosse nos dias de hoje. É chamado de lunático. É o pai quem está dando o relatório naquele mapeamento. Jesus está aqui com o pai. Quanto tempo? Desde criança. Como é que está? Como é que foi? É levado ao fogo, à água, tenta matá-lo, para que depois Jesus então impetrasse a libertação. Aprenda uma coisa, não é via de regra, mas você tem autoridade como pai, como mãe, de estar dentro da tua casa e começar a levantar questões de ordem da vida pessoal dos seus filhos, sem ser invasivo, com discernimento, com autoridade em Deus. Está na hora de você ver se na tua casa existem pessoas encurvadas. Está na hora. E a minha fala é me colocando.
A minha fala é me inserindo aqui. Quantas pessoas estão à nossa volta e pesando o ambiente espiritual da nossa conquista? Porque a gente está olhando elas indo para a sinagoga. Elas vêm, elas fazem, elas realizam. Mas como é que está o coração? Pastor, como faço? Reúne em oração, tira um tempo de discipulado, você que é líder. Trabalhe dor, mexa, peça o Espírito Santo para te alinhar e entrar em situações que talvez a pessoa nunca se abriu para tal, porque ela é boa no que faz, ela realiza. Então, vamos olhar a pessoa curada e liberta pelo que ela faz. No reino do Espírito nunca foi assim. Não é o que você faz de melhor, embora isso é necessário no reino, mas é o que você está disponível a ser visto e ser curado. Segunda característica que Lucas vai narrar, ela andava encurvada. Ué, mas eu estou andando, pastor. Ué, eu sou crente. Ué, eu sou obreiro, eu sou líder. Ué, eu faço. Eu sou tangedor, eu sou músico. Ué, eu sou dizimista. E Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo dizendo assim: e daí? Como é que a gente está lidando com as questões geracionais de nós mesmos? Eu teria muito mais conteúdo para te passar, falando da batalha espiritual das gerações, o poder da maldição e o poder da bênção. Mas você sabe o que é uma mulher carregar por 18 anos essa marca? Ela é maldita. Ou foi ela ou foi o pai que pecou. Não sabe. Vamos fazer um mapeamento. Não quero não, isso é maldição. Quantos de nós estamos caminhando com um tipo de maldição herdada, sem trazer entendimento que nós não temos direito de andar debaixo da maldição? Esse direito foi vencido por Jesus na cruz. O direito adquirido através do sacrifício de Jesus é a bênção e não a maldição. Mas tem gente no meio da congregação que se rende, está andando encurvado, debaixo da maldição da falência, da ruína, da miséria, da pobreza, da escassez. Porque querem o movimento, não querem o fundamento. E o que traz luz é fundamento, é a palavra, é o ensino, é o discipulado. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, com um brado de libertação. Jesus olhou para aquela mulher e viu isso. Ela anda encurvada, mas é crente. Anda encurvada, mas ora em línguas. Anda encurvada, mas prega muito. Anda encurvada, mas multiplica discípulos como ninguém. Anda encurvada. Ela não contemplava horizontes futuro, vida futura. São aquelas pessoas que arrumam problemas no seio da igreja, no meio da família, por onde andam, porque elas não têm visão de futuro. A vida delas se resume aqui e agora. Precisam passar por libertação. E deixa eu dizer algo para vocês: não existe vida cristã sadia se não começar pela libertação. Não existe vida no evangelho se não passar pela libertação. Todo crente em Jesus passa por libertação. Libertação esta do poder do ensino que a palavra nos dá. Quantas pessoas estão vendo apenas um linear e não estão vendo o céu? Não trabalham para a eternidade, trabalham por aqui e agora, estão encurvadas. E tanto faz servir aqui, servir ali. Tanto faz ser bênção ou maldição. Tanto faz céu ou inferno. Tanto faz fruto do Espírito ou viver debaixo da regência das obras da carne. Terceiro, estou no verso 11. Ela não conseguia se endireitar de modo algum. Então ela tentou. Você está comigo aqui? Queria que você olhasse para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Tem gente assim, ó. Olha aqui, ó. Tem gente me olhando assim, ó.
porque eu cometi um erro, a mais bonita. Perdão, eu sei que mais bonita é você, meu irmão. Mas compartilhe essa beleza e olha para alguém e diga assim. Diga para ele, diga para ela, diga assim: aquela mulher do versículo 11, fez de tudo para manter a coluna dela ereta e só complicava. Está no texto. De modo algum não podia endireitar-se. Por quê? Porque há questões em nossas vidas, na congregação, em nossos ministérios, que é só uma intervenção de libertação e cura. É o Espírito que está pronto, está batendo a porta, mas a religiosidade, a altivez, o tempo de igreja, horas de voo não permite o Espírito entrar. Porque eu nunca erro. Não é comigo, é com ele, é com ela. A culpa é do apóstolo, do pastor, do profeta. A culpa é dele. Não, eu nunca erro. É a síndrome de Lúcifer tomado pela justiça própria. Se você pudesse, enquanto falo, você traz à mente algumas pessoas, personagens que passaram na sua vida ou estão vivendo com você. E é verdade, estão encurvadas, estão presas. E qual é a função desse espírito de enfermidade? Tornar cativo quem está à volta. Por isso não perdi um culto na sinagoga. Tornar comum aquilo que não é comum. Passividade, porta de entrada para demônios. Perceba que pode ser uma questão geracional, uma patologia, e mas Jesus está dizendo que é um espírito. E se é mundo espiritual, tem legalidade. E qual é a legalidade? Muitas vezes tentar mudar com as próprias forças. E quando você tenta mudar com as próprias forças, pelo poder do intelecto, da dinâmica pessoal, você está quebrando um princípio chamado autoridade espiritual. Você não é pastor, você é ovelha. Então você quebra um princípio de ser guiado às águas tranquilas, a pasto verdejante. Você limita ser ungido na fronte com óleo. Você não desfruta do cuidado do bom pastor diante de lobos ferozes. Você está comigo aqui? Então, quando o texto diz que de modo algum, são as nossas forças a partir do que achamos que é bom para nós. Mas existem cadeias que só Jesus pode quebrar. Versículo 12. Jesus a viu. E aí eu começo a falar para você sobre a bênção geracional. Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor acredita na maldição? Eu disse assim: eu não acredito no poder da maldição. Ela existe, mas eu acredito na eficácia do poder da bênção. Agora Jesus, uma certa feita, lá em Marcos 9, 23, disse que tudo é possível ao que crê. Você sabia que tem crente que crê mais no poder da maldição? Tem teses para falar sobre maldição herdada, hereditária, e se apegam a isso e dão uma aula sobre primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas não desfrutam do que é o simples da graça. Crê de coração, confessa com a boca, está salvo. E vive uma vida no reino encurvada debaixo da maldição, porque papai era assim, mamãe era assim. E até comungam dizendo: isso é um problema de família, pastor. E Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está olhando eu e você dizendo assim: mas foi por isso que eu te dei vida, porque eu quero quebrar em você tudo que é maldição para trás. Procure um crente, não vou falar mais lindo, você vai ficar revoltado, que o mais lindo é você, eu sei, aleluia. Sai daí, Narciso, aleluia, já te vi.
Mas eu queria que você dissesse isso para alguém com carinho. Diga assim: nós estamos numa conferência, então tem que ser dinâmico, porque você pode se deparar com alguém que está lutando contra o sono. Aleluia, agora. Então se você acordar ele gritando no ouvido dele, ele não dorme o dia inteiro. Então olha para esse crente lindo e diga assim: Jesus olhou com um olhar do propósito, não para acusar, não para descobrir, quem pecou. Jesus olhou para endireitar, e a partir daquele dia, o que vem a seguir é o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Grita, vai: veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Se expresse na presença de Adonai. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si o povo santo, sem mácula e ruga, uma igreja gloriosa. Toque em alguém e diga: você é abençoado. Você é abençoado. Sua casa é abençoada. Sua casa é abençoada. Deixa eu te falar uma coisa: se alguém foi adúltero, se alguém perdeu, se alguém foi vitimado, se alguém está na cachaçada no pecado, você não paga pelo pecado deles. Em você reina a bênção. Tem alguém para pegar essa palavra? Eu estou liberando em linha com a palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 18. O filho não paga pelo pecado do pai, o neto não paga pelo pecado do avô. Jesus te viu, Ele te olhou, Ele te alcançou. A multidão vê comportamento, Jesus vê pelos olhos do propósito. Eu vou falar algo muito clichê, mas é entendimento. Você não é causa perdida, você é causa achada. Glória a Jesus. É Davi dando testemunho de como ele foi visto por Deus no Salmo 89, apóstolo Vanildo. Salmo 89, verso 20: achei a meu servo Davi. Em tese, estudiosos dizem que ele é fruto de uma relação do seu pai Jessé com uma mulher que não era da sua aliança. Se for isso, como é que Deus acha alguém que é fruto, nasceu a partir de um pecado? Porque você precisa aprender o que essa mulher está aprendendo. Se tem peso de maldição, ela não paga esse boleto. O ensino liberta, a palavra fundamenta, e aí você entende que alguém pode até ter pecado e você nasceu, mas quem pecou não tem o dom da vida. Então quem te deu a vida, mesmo debaixo de pecado, foi aquele que escreveu todos os nossos dias. Salmo 139. Ela vai estar conosco na edição São Paulo do ano que vem. Irmã Edmeia Williams, uma jovem senhora de 84 anos, roda o Brasil e o mundo. Volta e meia nos esbarramos nos aeroportos. Outro dia eu estava no aeroporto em Nova Jersey, New Jersey. Estou vendo ela lá toda animada. Falei: ô pastora, ô rapaz, tudo bem? Eu cansado e ela me dando aula. Vamos?
Estou indo para o gate e tal. Eu falei, pastora, peraí. 84 anos. Participou de um podcast. Um grande entrevistador, ele fez a seguinte pergunta: pastora, ela não gosta de ser chamada de pastora, e ela disse assim, ele disse, a senhora é fruto de uma relação, de uma pulada de cerca do seu pai. O pai era casado e a mãe dela era uma mulher solteira, jovem solteira. Você sabe o que é esse termo bastardo há 84 anos atrás? Era o mesmo que se chamasse maldito. E ela disse assim, olha, para muitos foi uma furada, para mim foi uma acertada de Deus. E ela disse, pela palavra eu entendi que a minha vida é propósito. Se alguém errou, não é culpa minha. Quem me deu a vida foi o dono da vida. Então toque em alguém e diga assim, você não vai pagar pelo pecado do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Se você está encurvado, essa conferência veio para destravar o teu potencial. Se Satanás disse que você iria sucumbir, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te levanto. Aleluia. Aleluia. Jesus a chamou, viu? E agora está chamando. Que chamamento é esse? É o que nós estamos vivendo aqui. Cada um aqui tem a sua face, a sua área de libertação, de cura. Os poços que te jogaram, as lamas que jogaram na tua honra, no teu nome. Só joga lama no nome dos outros quem tem muita lama em si para jogar. Só que o Jesus que te viu te tirou do tremendal de lama e te lavou com a água da sua palavra. Ela não gritou, ela não pediu me ajuda, foi ele quem viu. A iniciativa é dele. Aprenda isso. O que vai fazer a diferença no seu potencial no reino de Deus e em todas as áreas da sua vida se chama favor de Deus. Não é o que você faz, é o que vem de Deus para nós. Efésios 2:8. Você é salvo pela graça e não por obras. Você está comigo aqui? Então permita-se a partir de hoje a desfrutar da graça salvadora, que conhece você mais do que você percebe em si mesmo, porque Ele vê o que ninguém vê. O que o pessoal está vendo? Seu fracasso, seu passado. E o que o Espírito Santo está vendo? Propósito, bênção, geracional. Hoje à noite, no final dessa conferência, eu vou disponibilizar. E você vai, se você puder e quiser, eu vou disponibilizar de um acesso para que você caminhe numa jornada comigo, de vencer áreas que talvez você possa ter julgado que nessa ou naquela você perdeu, mas vida que segue. Diga para alguém assim, hoje à noite nós teremos acesso a essa jornada. Pergunta assim, você quer se aprofundar? Diga, você quer se aprofundar? Então olhe para mim. No encerramento eu vou te fazer um convite muito especial. Põe na tela verso 12. E a terceira característica do ministério de Jesus ali foi a libertação. Diga comigo, libertação. Libertação. Antes de tocar nela, antes da manifestação física, corpórea, cura,
vértebra por vértebra, sendo posta no seu devido lugar. Deve ter doído. Quando um ombro desloca, o fisioterapeuta bota uma massinha, um negócio de borracha, você morder, que ele vai contar de 1 até 3. No 1 ele já puxa. Eu vou contar de 1 até 3, tá? 1. Imagine 18 anos assim. Imagine instalando vértebra por vértebra. Fala pro teu irmão assim: vai até doer. Diga, você pode sentir dor física mesmo. Tocar em determinados assuntos, tocar em determinadas áreas, ativar áreas que estão adormecidas, ativar questões que você achou que a nuvem havia passado, e agora o Espírito Santo que te viu, te chamou para essa conferência, e antes de tocar, ele vai declarar como está me usando nesta manhã, e haverá uma manifestação física. Vai tocar o solo, vai impactar sua família, sua igreja, seu ministério local, tudo que leva teu nome e sobrenome na terra será impactado, sua atividade econômica, profissional será impactado, e Jesus então está liberando para você. Pega, olha o que ele disse para aquela mulher: você está livre. Nunca mais abra mão de ministrar. Sai dessa baboseira de comer, beber por internet, e principalmente na nossa área de libertação. É batalha espiritual, você vai lá e fica vendo Sucubo, não sei mais o que, Lilith, Leviatã. Olha para Jesus. Jesus deu ibope para isso. Sabe qual é o problema? Não é o seu caso, mas o pessoal de batalha espiritual que a gente vê por aí quer saber mais o que o diabo está fazendo do que a palavra está dizendo. Olha como é que some o glória, ó. Pastor, qual o principado que rege Maceió? Não sei. Eu sei que Jesus está no controle de Maceió, de Alagoas. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus aos homens. Agora, você não pode ignorar que há uma guerra espiritual. Oh meu Deus. E a nossa guerra não é contra o Joaquim, Manuel, carne e sangue. Tira o foco daquela pessoa que falou mal de você. Você vai morrer encurvado. Agora comece a ter a visão que Jesus teve. Veja qual foi o espírito que a usou para te matar. Porque você pode ter enfrentado um espírito de Jezabel, de manipulação e controle. É um espírito nocivo que tem adoentado líderes. Porque a nossa justiça própria é aguçada. E esse espírito que nós denominamos Jezabel, que é um comportamento, a Bíblia não fala que existem nomes de espíritos. Embora no reino do espírito, ou na conjectura, podemos usar aqui dois nomes que a Bíblia fala: o arcanjo Miguel e o anjo ministrador, mensageiro Gabriel. Se eles têm nomes, todos eles possuem nomes. Mas isso não faz a diferença em querer saber quem é Samael, se é o diabo. Não precisa. Eu quero saber qual é você, quem é você. Que nome você tem no reino do Espírito? Porque quando o anjo mensageiro desceu lá no território da Babilônia, o principado que regia o território da Babilônia, daquele conglomerado persa de reinos, que chegava da Babilônia até a Grécia, tinham tronos estabelecidos de demônios, denominados por Paulo como principado. O que é principado? A etimologia da palavra principado: um governo com autoridade delegada, um meio estado. Então veja como Satanás loteou a sua rebelião.
pegando anjos que ministravam, os seres angelicais, e loteou patentes a eles. Vocês vão ficar no segundo céu, você vai ficar na atmosfera, você vai perturbar o planeta Terra, você vai perturbar o homem, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. São classificações hierárquicas. Agora preste atenção, antes de você querer saber sobre isso, eu quero lhe fazer uma pergunta: quem é você? Porque quando o anjo Gabriel desceu na Babilônia, olha o que ele falou para Daniel: Daniel, você é muito amado. Aleluia. E anjo ama alguém? Anjo tem essa performance humana, esse eros, esse agapau? Não. Ele é mensageiro. E Yahvé, o Deus que é espírito, mandou dizer: diga para ele que eu me amarro nele. Segundo Miqueias Oliveira. Qual é o nome dele naquele território? Não é Daniel. Daniel é nome de batismo, nome hebreu. O nome dele de patente, de status social, é Bel. Qual o nome dele? No céu? Nome de batismo, de registro. Você é conhecido no céu. Fala para alguém, diga assim: você é conhecido. Você é conhecido. Não, do jeito que você falou, você está morto há 1 mês e não sabe. Fala com mais ânimo, diga assim: seu nome, quando é mencionado em oração, quando você se move no planeta Terra, Deus te conhece. E a marca dele na sua vida é amor de pai para filho. Não é Beltesazar, não é apelido, é nome. Nome de batismo, que teve um propósito, que teve uma condução. Você está comigo aqui? Deus é Deus das gerações. Deus é Deus que trabalha paternidade e legado geracional. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Permita ser visto por Ele e não mais pelos demônios. Como é que eu sou visto pelos demônios? Apóstola Cláudia, pastora Cláudia também. Tem 2 Cláudias aqui. Apóstola Rosângela. Como é que eu sou visto? Meu pai, o senhor está aí. Pastor Múcio, vamos aplaudir o Senhor pela vida desse patriarca. Eu é que era para estar aí, o senhor está aí. Era eu que tinha que estar aí. Um abraço, te amo. É meu pai aqui em Maceió. Vai me botar na herança junto com o Murilo, com a Mirtz e com a Suzana. Eu sou o 4, aleluia. A dívida é do Murilo, o carro é meu, aleluia. Meu Deus, Pai. A maior unção que um homem precisa buscar é de filiação, a unção de filho. E não é uma unção sacerdotal, não é uma unção para eclesiástica, não é a unção de chamado, de vida. Acorda, para de alimentar esse demônio, para de alimentar esse espírito que ataca a sua geração. A nível de comportamento, o comportamento vai se repetindo. E alguém diz até com a ironia: ih, é nervosinho igual a mãe era assim, Se a mãe não conheceu ou não quis viver fruto do Espírito, isso não é problema seu. Você tem a oportunidade de viver debaixo do governo do fruto do Espírito. Com carinho, mas você tem que falar sorrindo. Você vai virar para alguém assim, ó, presta atenção, calma. Já viu aqueles memes na internet que o cara vem correndo, fala uma coisa e sai correndo? Talvez você vai fazer isso, você vai falar assim, ó. Pare de alimentar demônios. Ok. Vou contar até 3, você vai dizer 1, 2, 3, fala com alguém.
Se Jesus viu, se Jesus chama, se Jesus está ensinando, preste atenção. Ninguém pode impedir a palavra declarada. E não é a palavra positivada, eu declaro. Estou falando da palavra. O verbo falando dele mesmo com autoridade. Permita com que o verbo na pessoa do Espírito Santo manifeste o poder da palavra, porque a manifestação do poder da palavra produz quebra de cadeias espirituais, tira você de poços espirituais e endireita caráter, endireita chamado, endireita a tua alma, endireita o teu propósito. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar E bem dizer ao meu Senhor e obedecer, eu comerei o melhor desta terra. forte esse aplauso ao Messias. Aplauda bem forte. Se você tem força, dê um brado de libertação. Versículo 13. Aqui está o segredo que muita gente não quer viver: o poder da imposição das mãos. Se você é libertador, crente, servo, discípulo, que dispensa a imposição de mãos da sua autoridade espiritual, porque não marcha, não rodopia, não lê sua mão, não tem revelamento, e você vai lá para aquele trabalho, porque seu pastor não é tão forte assim, você está alimentando o espírito religioso, disfarçado de movimento pentecostal, qualquer coisa. Aprenda, Satanás não teme quem marcha, quem ora em língua. Pastor, o senhor não é da marcha? Não parece não, mas eu sou da marcha. O senhor o senhor roda, pastor? Rodo. O senhor vai a monte, pastor? Sou monteiro, sou do Rio de Janeiro, descendente de alemão, gente, nascido e criado no complexo do Alemão. Minha vida foi monte, aleluia. Mas isso não bota o inimigo no lugar dele. O espírito de enfermidade ia até para o culto. 18 anos indo para o culto. Levanta a mão, aplauda o Senhor, dá um brado, mas está encurvado. Satanás hoje está tão atualizado que ele está trabalhando com portabilidade, parceria. Ó, não entre na rota da confissão e arrependimento. Vão para a igreja. Eu estou com saudade, eu era de lá, meu. Vamos embora. Só não entre nesse negócio de libertação. Eu tenho saudade. Você sabe o dia que os demônios tiveram saudade do céu? Apóstolo René fala isso. Marcos 5, quando Jesus chegou em Gadara, 6.000 demônios aproximadamente reconheceram a autoridade de Jesus. Vieste nos atormentar, se prostraram. Prostrar é reconhecer a chegada de um reino mais forte. Então eu queria que você olhasse para esse crente e dissesse com carinho, sorrindo: pare de alimentar esses demônios. Pare de alimentar esses demônios.
Imposição de mãos faz a diferença. Eu não estou dizendo que alguém que se move no dom profético, um profeta, mas pelo amor de Deus, a gente está valorizando o talento e descredenciando caráter. O que é imposição de mãos? Alguém validado pelo caráter. A gente bate palma para dom e a gente não reconhece caráter. E deixa eu te falar uma coisa: o que te dá autoridade no mundo espiritual contra demônios não é dom, é caráter. Meia dúzia de palmas, é verdade, eu sei. Observe algo extraordinário que está acontecendo no verso 13. Jesus coloca as mãos sobre ela. Isso reforça que não se tratava de uma possessão demoníaca, alguém estribuchando, vociferando. Todos os relatos de expulsão de demônios no ministério de Jesus, Jesus repreendia: sai dele, cala-te. No caso dela, ela é filha de Abraão, é discípula, é ovelha. Você está debaixo de que mãos? Teu coração está debaixo de que mãos? Porque você pode estar em corpo presente, mas teu coração é da internet, daquele profeta, daquele apóstolo, daquela irmã que te ensina a batalha espiritual pelo viés de aprender o que o diabo faz e nunca o que Jesus fala. Tem ambiente que, se você tocar no nome de Jesus, não tem uma reação. Jesus está aqui. Zé Pilintra, não sei mais o que. Uau! Tem lugares que, se você falar que Jesus está, o pessoal fica: poxa, estou vendo um anjo. Uau! Eu estou todo arrepiado. Menos arrepio e mais arrependimento. Gente, eu teria muito mais conteúdo, mas a hora não passa. Ou ela passa? Já está me engolindo ali. Vamos caminhar para esse entendimento. Ele toca na mulher, ele ministra graça, ele ministra cura. Imediatamente ela se endireita. 18 anos não resolveram, Jesus resolve em instante. A consequência foi natural, ela glorificava a Deus. Quem experimenta a libertação verdadeira transforma sua dor em vida de adoração. Quer conhecer alguém que foi liberto? Não é apenas o que conta testemunho do que era, é se ele entendeu quem ele é e ele começa a servir aos outros. Olha para esse crente e diga assim: a capetada odeia quem serve. A capetada odeia quem serve. Um dos maiores sinais de libertação não é o testemunho, eu era isso, eu era aquilo. Um dos maiores sinais da vida de um crente liberto é quando ele entendeu que o maior é o que serve. Versículo 14. O espírito que estava prendendo a mulher tem porta-voz na congregação. Aprenda isso. Todo espírito que aprisiona pessoas dentro da igreja tem um elo de autoridade no território. Vou falar de novo. Vou te dar um exemplo. Todo motim, toda rebelião tem um líder. Ele é o último a ser desvendado. Hello? Quem é a porta de acesso do espírito que mantinha aquela mulher presa? O príncipe da sinagoga. Olha o texto. Depois da libertação, da obra miraculosa, ele vem com essa. Gente, 6 dias. A porta de acesso do território era ele.
Pergunta esse crente: você é a porta da bênção ou dos demônios? Fala pro teu irmão: você trabalha com parceria com o céu ou... Ele ignora a cura da mulher para reivindicar caducidade da lei. Só que a BMW dele, no dia de sábado, ele leva para o posto de gasolina. Quando Jesus usa aqui o verso 15: hipócrita, no dia de sábado você não vai lá na tua garagem e pega o teu boi, o teu jumento para levar água? Se fosse no dia de hoje, não pode sair? Você sai com a tua BMW, você sai, você vai lá no Lava Jato? Manda dar um polimento, seu desgraçado. Até quando Satanás vai se alimentar das nossas hipocrisias? E quando falo nossas, eu estou inserido. Carinhosamente você vai usar uma frase agora que você não usou ainda. Olha para esse crente e diga assim: pare de alimentar demônios. O líder religioso enxergou uma quebra da tradição do sábado, porque ignorou o Senhor do sábado. Não ignore mais os cultos, as reuniões. Não ignore os discipulados, as reuniões de obreiros, reunião de líderes. Vai falar de novo, eu já sei o que vai ser falado. Você é porta do diabo? Jesus enxergou, sabe o quê? Enxergou uma adoradora que estava travada. Jesus nesta manhã está enxergando empresários que estão atrofiados aqui, Ele vai te endireitar. Maridos que estão desistidos nas suas famílias, Ele vai endireitar. Ele vai endireitar áreas da sua vida que você já se deu por vencido. Porque Ele viu que ninguém viu. Ele não viu personalidade, Ele viu teu coração. Ele viu quem você é filho dEle, amado. Teu nome é conhecido no céu. Ele sabe de quem você é filho. Ele sabe, como Ele sempre fez questão de dizer para Pedro: Simão, filho de João, eu conheço a sua base geracional, mas você não será repetição dessa base. Não despreze a imposição de mãos, porque a imposição de mãos é a base do envio que nos dá autoridade no nosso campo de batalha. Porque é que o Golias caiu com uma pedrada? Porque ele era muito habilidoso. Esquece isso. 1 em 1 milhão para acertar. Por que é que ele derruba o Davizinho, derruba o Golias? Por quê? Porque no dia que o seu pai disse: vá servir seus irmãos, dias atrás havia passado naquela casa em Belém o profeta Samuel e disse na cara de todos: aqui está o rei. Derramou óleo. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Então ele não é mais só o office boy da casa, o tangedor. Tem um espírito e uma patente no mundo espiritual, que o rei que o Golias está chamando: dá-me um homem para que lute comigo 40 dias pela manhã e à noite, era a voz de principado falando na boca do Golias. Cadê aquele que tem a patente? Samuel estava de corpo presente, mas a patente estava lá no campo, lá nas malhadas. Mas para ir lá derrubar o gigante tem que ter envio. Quem envia? O pai, Jessé. Unção do envio derruba principados, potestades.
hostes espirituais da maldade. Não é a tua eloquência, a tua sabedoria humana, a sua teologia, é imposição de mãos. Diga para alguém com carinho: pastor, estou cansado de falar com essa irmã. Vire para o lado, mas para o lado é corredor. Fala com alguém, diga assim: não abra mão da unção do envio. Não abra mão da oração do envio. Falou com o da direita, fale com o da esquerda. Não abra mão da unção do envio. Da unção de envio. Vire-se, diga assim: não abra mão da unção do envio. Não abra mão da unção de envio. Só está debaixo da imposição de mãos quem congrega, quem tem vida no corpo. Chega de sermos libertadores, intercessores com voo próprio, vida própria. Nunca mais se agarre no dom, se agarre debaixo da autoridade. Verso 15. É Jesus quem vai usar a linguagem. Não convinha. Vocês soltam os seus bois, os seus jumentos no dia de sábado. Só solta aquilo que está preso. Olha o que a religião, o movimento não deixa com que a gente enxergue a visão espiritual sobre pessoas. Olha o que Jesus está usando. Ela está presa. Como o teu boi, teu jumento, literal, está preso. E você solta. Eu vim soltá-la. E se você estivesse debaixo da autoridade do meu reino, eu não precisaria nem, porque você seria a autoridade aqui. Você já perdeu. E tem muita gente valorizando o dom e esquecendo o princípio de autoridade. Você deixa de ir para a igreja porque tem um profeta na tua cidade que lê a mão. Revela, menina, revela até CPF. Pastor, o que você acha de revelamento de CPF? Toda aparição ou manifestação, imanência, mundo espiritual no físico, aparição à luz da Bíblia, tem um propósito a partir de. Qual o propósito de revelar CPF? Só um: encantamento da obra do engano. Sumiu glória. É o apóstolo Paulo, durante muitos dias em Filipos, sendo incomodado por uma jovem com espírito de adivinhação. Esse cara é homem de Deus. CPF. O óbvio. O que impressiona, o que mexe com o ego de quem ouve, de quem está profetizando. Aí Paulo diz assim: sai dela. Já deu, tá? Sai daí. Quebrou o cartel da magia e do encantamento no meio. Foi parar na prisão. Aí Jesus diz o que para essa turma? Hipócrita. Diga para alguém: não é o nosso caso, fique tranquilo. O problema não era o sábado. O problema era o coração dos líderes. Eles tinham compaixão dos animais, mas não se movia por compaixão pelo povo. Tem crente que está na mão do diabo encurvado, que ama mais coisas do que pessoas. E aí você veio aqui para aprender nome de demônios? Faça-me um favor. Aprenda o que Jesus faz para ter autoridade sobre os demônios. Versículo 16. Aqui está o centro da mensagem. A chave dessa ministração. Jesus nunca chamou de endemoniada. Jesus chama de filha de Abraão.
Jesus a vê como pertencente aos filhos da aliança, mas estava presa. É Naamã condecorado de guerra, porém leproso. É alguém que ministra aos outros, mas está com a alma endurecida, porque está encurvado devido ao abuso sofrido. Está encurvado diante da não aceitação e vive a crise do não pertencimento. Diz sim para todo mundo, anulando quem você é para se sentir pertencido, porque a vida toda foi lhe tirado o que é básico. É o marido opressor que não se submete à voz da autoridade espiritual. É a mulher rinchosa que não sabe o que é uma mulher sábia, mas ganha alma, fala em línguas. Então, antes de querer ver quem está governando a cidade do império das trevas, a pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo: quem governa você? Você está preso ou livre? Eu vou perguntar e você vai dizer livre. Você está preso ou livre? Livre. Filhos de Deus, presos ou livres? Livre. E Jesus usa a palavra soltar. Soltar é desprender, é desamarrar, é libertar. É a mesma ação usada para desprender animais. Jesus afirma que Satanás a mantinha presa. Por que Jesus não ficou só na patologia, gente? Jesus fala que era uma escoliose, só isso. Fui ministrar numa igreja em São Paulo. Está sendo transmitido para quem está linkado no grupo, a compra online está aqui, físico e online. Então não corta não, deixa seguir. E o pastor, eu ingenuamente, cadê o ministério de intercessão? Ele olhou para mim: tá maluco? Quero essa loucura aqui não. Quando você subir, não diga a paz do Senhor, não diga graça e paz, diga boa noite, porque eu estou tirando o evangeliquez para não assustar quem vem visitar a igreja. Acabou o culto, você tem 35 minutos para pregar. Nada contra. Acabou o culto, ele, boa noite, até semana que vem. E o idiota aqui: você não deu a bênção apostólica? Bênção o quê, apóstolo? A gente não dá mais isso é rito. Aí eu não aguentei, a Kézia fala: você não aguenta, né? Kézia fala: você não aguenta. Aí eu digo: é mais forte. Colérico. Falei: qual a diferença entre o sacro e o que é profano? Você acha que assusta o pecador e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo Israel de Deus, ou todo o povo de Deus, desde agora e para sempre? Você acha que isso ofende quem veio à igreja? É você que está sendo ofendido. Moral da história: nunca mais voltei lá para pregar. Grita agora: quem te sustenta é Deus, pastor Miquel. Te sustenta é Deus. Então o inimigo não quer tirar mais crente das igrejas. Sai disso. O máximo que ele quer fazer é tirar o crente que arrumou problema aqui, e a mesma porta de acesso que ele trouxe confusão aqui está indo para outra igreja. Em alguns casos ele fala que está saindo, o pastor está soltando fogos aqui dentro. Quer carta, quer recolher, o que você quer? E se for como eu,
dá vontade de ligar para o outro pastor e falar assim: você está recebendo um filhote do Satanás. Mas a Késia não deixa. E agora ela treinou o Pedro e o Azaf. Cadê o Azaf? Meus 2 filhos. Tá lá. Cadê o Azaf? Fica de pé aí, Pedro. 22 anos. Olha aí, coisa linda. Cadê o Azaf? Eisa lá. Daqui a pouco ele aparece aqui. Valeu, Pedrão. Aí os 3 ficam me cerceando. Pai, cuidado, pai. Olha o que a mamãe fala, fruto do Espírito. Virou quadrilha. Por que a gente está tratando desse assunto? Porque tem muita gente vivendo o evangelho clichê, sou evangélico, mas estão presas, encurvadas na prostituição, na pornografia, na homossexualidade, no roubo, na cachaça. Pastor, o senhor bebe? Não. Mas é pecado beber? Alguém me faz essa pergunta vez por outra. Eu falei, claro que não. Um vinhozinho? Não. O pecado está na embriaguez, não é? É. E eu conto uma historiazinha, e não quero entrar na sua teologia do vinho, tá? Mas você está numa conferência para alinhar. Então eu quero te levar à reflexão. Porque teve uma fase da minha vida que eu quis ser pastor da graça, da hipergraça moderninha, e bebia cálice de vinho. Pastor da libertação que um dia olhou e bebeu 2 garrafas de vinho com um amigo, lá em Boston, nos Estados Unidos. Estava frio. Ai. Naquela noite eu tive uma experiência. O Senhor me levou em espírito a um despacho, a um ebói, um alguidar, de uma encruzilhada. E o Espírito Santo falou assim: vê se nesse despacho tem suco de laranja. Vê se tem água mineral Perrier. Porque o alcoólico é aquilo que vai trabalhar o roubo da sobriedade. Acordei, liberta. Zé Pilintra, eu dei as contas para ele, ó. Pastor de libertação, hein? E aqui eu não quero constranger ninguém, não é essa a minha proposta. E eu falo isso nessa jornada de 21 dias. Se a base curricular de destruição do diabo na área da família por meio do álcool, por que você quer flertar socialmente com álcool? Se o álcool foi porta de acesso que destruiu quem você amava. Não, mas eu tenho cabeça boa. Mas você descende de uma árvore genealógica. Se a maldição quebra em mim, o que fez alguém refém da ação do mal, eu não posso repetir na minha vida prática. Porque no mundo espiritual eu estou alinhado de uma árvore geracional, aonde por portas de acesso os meus ancestrais deram legalidade para o diabo governar, no meio do álcool, da prostituição. Quer ver uma coisa? Como é que um homem casado responde no direct, mulheres? Olha aí. Não, a minha mulher não sabe a senha do meu celular. Aí se você vem de um lar que descende só de divórcio e traição, você está flertando com aquilo que é visitação. Quanta gente está preso na igreja, adora, canta, liberta, cura, intercede, mas tem culpa, está encurvado na culpa, no medo, rejeição, traumas, vingança, feridas emocionais, pecados não confessados. Vai confessar para quem? Vai ter sua vida exposta e o diabo te prendendo. Acusações constantes no campo da tua mente. O objetivo do diabo é impedir que filhos de Deus alcancem todo o seu potencial em Cristo. Diga para 3, você tem um potencial enorme. Você tem um potencial enorme.
Cadê o Azaf? Eu vi o Azaf aí. Esse é o Azaf, 18 anos, que faz parte da quadrilha da Kézia. Fica de pé, amado. Aí ele aí, ó. Lindo da mãe. Falei aqui que você e seu irmão estão sendo treinados pela sua mãe para pacificar esse sanguíneo, colérico e hemorrágico. Pai, segura a onda, né? É eu botar o pé no aeroporto, a visitação da guerra do Complexo do Alemão me visita. A favela baixa assim, ó. Bum! Tava vindo pra cá, eu me vi brigando com os 3 comissários. Me vi. Falei, opa. Mateus, Marcos, Lucas, João. É isso aí. Versículo 17, último. Eu quero pedir a Ana Braga, que já providencia a intercessão para estar conosco aqui, na lateral do altar. Duas reações diante da obra de Deus eu vejo nesse versículo. Os adversários ficam envergonhados e o povo se alegra. Diga para quem está ao seu lado: o diabo vai ser envergonhado. O diabo vai ser envergonhado. A sua família vai se alegrar. Sua família vai se alegrar. A igreja local vai se alegrar. A igreja local vai se alegrar. Diga, não fique chateado. Não fique chateado. Quem se levantar, criticando você, mas importa agradar a Deus do que aos homens. Fala para alguém, diga assim: mas haverá sempre na obra da libertação quem vai glorificar a Deus pela sua vitória. Segura na mão de alguém e diga assim: eu estou aqui representando aquele povo que se alegrou com a cura da mulher encurvada. Diga para alguém: se alguém te magoou, te feriu e o diabo te prendeu, diga: eu sou a resposta daquele que te viu e me trouxe aqui para te dizer: nós vamos nos alegrar no Senhor. Põe a sua Bíblia ao lado, suas anotações, e vai ficando de pé. Essa mulher entrou na sinagoga encurvada, mas saiu de pé. Entrou presa, mas saiu livre. Entrou limitada, mas saiu restaurada. O mesmo Jesus que viu aquela mulher está aqui hoje, na Mundo Espiritual Conference Maceió. O mesmo Jesus que a chamou de longe é o mesmo que está te chamando hoje. O mesmo Jesus que tocou naquela mulher é o mesmo que vai tocar em áreas da sua vida que Satanás disse e gritou: ah, nessa área eu mando, nessa área eu estou matando ele, eu estou matando ela, nessa área ele não vai reinar, nessa área está encurvado. O Senhor vai tirar o poderio do diabo, dos demônios hoje. O Jesus que libertou aquela mulher está aqui hoje, na pessoa bendita do Espírito Santo, na autoridade da eficácia do nome de Jesus. Se é obra mandada, se é maldição herdada, se é uma falange de demônios, se é espírito de enfermidade, se é visitação geracional, se é pecado não confessado, hoje neste lugar, aquele que viu, aquele que chama, ele vai tocar. E essa é a pergunta: você é filho de Abraão, você é crente? Mas você é preso ou livre? Você está carregando as prisões que deixaram em você?
Você teve a sua vida arruinada por líderes espirituais e nunca mais o seu ministério foi o mesmo. Você ajudava todo mundo e hoje seu coração fechou. Não te deram fala de defesa a ser ouvida. A verdade, o sofisma da mentira que alguém disse a seu respeito prevaleceu. O Senhor veio aqui hoje para te dizer: eu vou endireitar. Vai doer um pouquinho, mas eu vou te botar de pé. Porque aprenda uma coisa: se você foi retaliado, embora não exista retaliação, pare de dar ibope à retaliação. Você foi chamado para incomodar o inferno. Olha para Jesus, qual foi a brecha que ele deu para ser retaliado pelo próprio diabo no deserto? O diabo retaliou no sentido do propósito. Aprenda isso. Você está carregando que tipo de prisões? Se o Filho vos libertar.